A gente teve uma viagem agora recente que a gente fez um curso lá em Harvard. Aí, Uhum. o curso era sobre negociação. Sei, Saímos em grupos que tinham que negociar. sei. Mulher, quando acabou essa negociação, foi a primeira. Ah, Que tinham várias dinâmicas, né? Foram 5 dias. ah. Quando acabou, eu olhei para ela e falei assim: você não foi verdadeira. Olha lá. Você não negociou correto, você mentiu. Ah, E Ninguém aí, mentiu, ninguém aí, mentiu. aí ela falou assim, uma coisa Existiu uma dinâmica por trás Ah. e a gente obedeceu a dinâmica, né? E aí, só que acabou ficando uma situação realmente ali que não foi uma negociação, porque a gente teve a impressão que, na verdade, você tinha que ganhar a dinâmica. e não E, na ganhei. verdade, essa primeira dinâmica era para nos mostrar que não tem que ganhar uma negociação, Isso. que a gente tem que Aham. negociar. A gente Isso. veio Foi com uma um quebra de aquela- mindset, a gente entendeu? veio assim, ó, É. comercial, eu tenho que Mentalidade, ganhar. né? Tudo é Exato. mentalidade. É, E a é. forma deles trazerem a mentalidade pra gente foi nos fazer passar por uma situação real para Uhum. a ficha cair, É isso. né? Você diz, caramba, não era esse É o caminho. isso. O caminho era exatamente o oposto. É Era isso. eu, né, ter uma olhar e dizer assim, como é que ganha os dois? É isso. E a Né? confiança, É né? isso. Ela ainda falou, pô, Lívia, se fosse eu e você, a gente tinha negociado verdadeiramente. Olha lá. Porque a gente estava no grupo, mas não fomos nenhuma das duas. Porque houve uma atividade anterior que elas sinalizaram uma coisa, então a gente analisou o que elas sinalizaram, né? É, então. Então tem toda uma análise que a gente Mas a faz reflexão e... é essa, né? Gente, Como é que assim. a gente ganha todo Uhum, mundo? No uhum. final não precisa você querer tirar vantagem exacerbada sobre o outro. Você pode ser um negócio bom para todo mundo. Não, com se não, transparência. se não for, a gente nem entra na conversa. A gente foi muito criado para competir. para competir. E a colaboração é que é a grande riqueza. É. E dentro das empresas a gente vê isso muito, né? As áreas competindo se uma fossem com a várias outra. empresas, na verdade. Exato. Né? E a Aquela- cultura da colaboração precisa acontecer. E as metas precisam ser compartilhadas, o conhecimento precisa fluir entre as áreas para de fato a entrega acontecer. E aí, quando a gente fala de ESG, é a mesma coisa. Uhum. Se todo mundo entende o que é aquilo e começa a praticar e se comunica e um avalia o que o outro pode fazer diferente, a gente cria uma cultura que é colaborativa e que é sustentável. E isso que o trabalho de vocês é muito rico. Por quê? Porque eu peguei duas palavras do que vocês falaram, que é transformar através da reflexão. Isso. Então, porque tudo passa pela mentalidade. E a gente vem de muito tempo com uma mentalidade, e a gente está ali dentro daquele sistema, que Uhum. aquela mentalidade vai ficando cada vez mais arraigada, né? Sim. E alguma coisa precisa nos chamar Exato. a consciência para trazer aquilo à luz da nossa consciência para que a gente reflita e diga, nossa, mas hoje o momento é diferente. É, não, Eu preciso completamente. reformatar a minha Isso. mentalidade. Isso. Eu preciso parar de olhar para isso como uma forma de eu vou perder espaço se eu der uma informação. Que Eu vou loucura, né? perder poder se eu compartilhar. É. Eu vou perder poder se eu colaborar. E se a gente for ver uma grande companhia, muitas vezes passa por isso, porque tem muito ego, né? Pois é. Uhum. Muito medo. Muito Eu medo. vejo as pessoas com muito medo, né? Medo de passar vergonha numa reunião, medo de ser subjugado, medo de se expor e ser envergonhado ou ser, sei lá, de alguma forma. Então, inclusive, os livros que a gente escreveu tratam disso, dessa mudança desse paradigma, né? O primeiro deles chama-se Manual de um Gerente à Beira de um Ataque de Nervos, porque a gente acredita que é o líder quem tem que promover essa transformação, porque ele é o exemplo. Então, se ele sonega informação para outra área, os colaboradores também dele farão o mesmo. Uhum. Se ele assedia verbalmente alguém, os colaboradores também vão fazer isso, porque ele é permissivo, Se né? ele faz fofoca Se ele é sobre fofoqueiro, outras Nossa. áreas, se ele é fofoqueiro, a equipe também vai será. fazer isso. Então a gente acredita como líder, como um catalisador dessas transformações. Então a gente escreveu esse livro justamente para dizer isso. E a frase que a gente cunhou é essa: é possível ser feliz e trabalhar no mesmo lugar, desde que você seja um profissional bom e bom. Você tem que ser bom tecnicamente e ter bom coração. E essas coisas não são excludentes, né? Então você tem que ser uma pessoa boa, você tem que tratar bem os outros. E a gente vê isso, Lívia. É muito louco isso, porque faz, sei lá, 10 anos que eu saí da 11 que eu saí da empresa, e muita gente ainda escreve, liga, mantém contato, dizer, puxa, quando vocês passaram por aqui foi legal, o que a gente aprendeu, o que a gente trocou, o que eu pude te ensinar. É isso, né? Todo mundo pode trocar saberes, e você tem que fazer isso com um bom coração, com bom humor,
Eu acho que o humor é uma ferramenta fundamental para o trabalho. Sem dúvida, joga a energia lá pra cima. Cara, A gente frequência fica... mal-humorada tem que tomar nota baixa na avaliação. E as pessoas vão dizer assim, ai, não, não é, é que eu sou sério, amor, você é chato. Amor, você Você é chato. Não, isso não é sério, isso é insuportável, né? E as pessoas confundem essas coisas. Então, um monte de gente Adorei. chata trabalhando, arrogante. Muito, Ai, gente. que Nossa. coisa mais demodê. Cansativo. Ai, brega. Então, assim, o outro livro chama-se Crônicas do Bizarro Mundinho Corporativo, porque justamente a gente identifica situações que são bizarras. Fala, não, não é possível. Não é possível. Ainda mais com o leque de empresas que vocês andam, né? Vocês devem ouvir coisas Cara, e de assim, todo jeito. se serve de consolo, a gente atende de inteligência artificial a cosmético, atacado, varejo, mercado financeiro, mercado de moda e tal. E os problemas são muito iguais, porque a matéria é o ser humano, né? A matéria-prima é o ser humano. E o ser humano é um bicho muito complexo, E rico e interessante. rico e Uhum. interessante. E olha que interessante, para a gente elaborar as coisas, a gente precisa do cérebro. A nossa ferramenta de elaboração dos nossos sentimentos, do nosso intelecto, é o próprio cérebro. E eu não vejo as pessoas exercitando o próprio cérebro. A pessoa sai da faculdade e nunca mais pega num livro. Uhum. Tem gestor que nunca leu um livro, pelo amor de Deus, né? Ai, não gosto de ler. Não existe não gostar de ler. Não existe não estudar. Independente. Ai, mas eu Se tô aqui há atualizar. 30 anos. Não existe mais tempo de casa, não pira. Não pira, né? E Uhum. as pessoas, enfim, e a gente sai falando óbvio, é muito engraçado. A pessoa fala, nossa, é mesmo, porra, é óbvio. Não é que é mesmo, é óbvio, né? Então, Mas é um óbvio que precisa ser dito. pois é. Porque a gente vê muito isso. Ah, mas fulano tem tanto tempo de casa. Ai, E Nossa, daí? demodê. mas E daí? isso não, né, assim, quantas pessoas ficam casadas anos também, uma hora acaba. As coisas podem mudar. Não, a pessoa fala assim, ah, eu tenho 20 anos de experiência aqui. Não, às vezes você tem 1 ano de experiência reproduzindo aquilo por 19, Uhum. entendeu? Então, assim, não acrescenta mais valor ao negócio, às pessoas e tal. E com a alta tecnologia, com a inteligência artificial, com o que a gente sabe sobre o funcionamento do nosso cérebro, tanta coisa mudou, né? Não é E a gente possível está que a gente passando por um siga. momento que cada vez mais a gente tem que aprender. Né? A Claro, gente tem agora ferramentas aqui na mão pô, que se a gente não utilizar e se a gente não usar isso a nosso favor e se a gente não aprender com elas, se a gente não evoluir nessa questão, a gente vai ficar para trás. Né? Então é muito importante essa coisa do lifelong learning, não parar de aprender pelo nunca. amor de Deus. Estudar. Nossa, isso é fundamental É. para quem quer ficar vivo e sexy no mercado. Claro, Pronto, Exatamente. perto daquela claro, coisa, aquele pitch, né? é Fica só mais claro. um. É. Por isso que a gente fala muito sobre curadoria, porque a gente vive numa época de excessos. Então é muito importante a gente parar e fazer uma curadoria e ter a intenção de usar o tempo de uma maneira que faça sentido. Porque para a gente se perder Sim. numa timeline de rede social e ficar horas ali, maratonar a série, e aí você vai dizer, puxa, eu queria estudar, mas eu não tenho tempo. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Óbvio que tem gente que tem uma estrutura por trás para te ajudar e aí vai sobrar mais tempo. Mas se você tem a intenção de estudar, de ler sobre a sua carreira e tal, você reserva 15 minutos ao dia. Você coloca uma meta de ler 10 páginas de um livro ao dia, sabe? Você começa pequeno, mas você coloca aquilo na tua rotina e faz acontecer. E cria um novo hábito. E tem um asterisco importante para colocar aqui, que é a coisa do privilégio. Então, a gente não está dizendo que todo mundo tem 24 horas. Pelo amor de Deus, até porque não é verdade, né? Enquanto a gente está aqui conversando sobre o mundo do trabalho, tem alguém com um familiar doente que não tem com quem deixar e está sendo cuidador do seu familiar. Enquanto a gente está aqui falando sobre estudo, tem alguém que fica 3 horas no ônibus, né? Enquanto a gente E às está vezes está aqui... nesse ônibus lotado em pé, então nem é uma Nem possibilidade dá de pra ler, aproveitar esse exato. tempo, né? Então, assim, não existe essa coisa de que todo mundo tem 24 horas. Não, antes pelo contrário. Porém, é importante que você, a partir desta consciência de que existe privilégio branco, heterossexual, da classe social e tal, não sei o quê, dentro do que você consegue fazer com a sua vida hoje, e você que está nos ouvindo
e as pessoas que estão no nosso canal acabam sempre falando isso pra gente. Não, a gente sabe que existe essa distinção, porém, o que eu posso fazer de melhor com esse, talvez, pouco tempo que eu tenho? E aí é isso. Uma das coisas é parar de ver as redes sociais.